Meus queridos irmãos, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje encontra-se no livro de João, capítulo de número 15. Então, em reverência à palavra de Deus, comecemos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que não dê mais fruto. Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, mas também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim não podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e os lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Só até aqui o versículo de número 10. Então, meus queridos irmãos, os irmãos podem ver que aqueles que não estão alicerçados na palavra de Deus, na raiz, na ceifa, que é Jesus, é o tronco ali, o alicerce para nos sustentar, você está fora da visão de Deus. Eu posso falar, eu como pastor, que você está fora da visão de Deus porque Deus lançou você para fora da videira? Não. Nós mesmos que fazemos nossas próprias escolhas, para que os irmãos entendam isso. Nós nos afastamos da palavra de Deus. Nós nos afastamos da videira. Mas por que isso acontece, pastor? Isso acontece porque nós deixamos nos dominar pelos cuidados da vida e pelos prazeres da riqueza. E quando nós, desapercebidos da palavra, vamos nos orientar, muitas vezes já é tarde. Às vezes os irmãos precisam da orientação de um pastor, de alguém que entenda a palavra de Deus, para poder explicar de maneira perfeita. Porque tem muitos trechos da Bíblia que Jesus ensinava através de parábolas e muitas pessoas não entendem e pensam que Deus joga aquela pessoa para fora. E, no entanto, não. Nós mesmos que nos afastamos dos caminhos do Senhor. É necessário que eu e você cultivemos essa semente. Mas, para isso, é necessário o domínio dessa ferramenta, que é a palavra de Deus. Bebereis dessa fonte e nunca mais sentireis sede. Essa fonte de águas vivas e águas límpidas é o Senhor Jesus. Se você está alicerçado na rocha, se você está alicerçado na palavra, você se tornará discípulo de Cristo. Uma coisa que eu quero comentar aqui bastante com os irmãos, e quero deixar essa observação bem clara. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, o culto é um culto abençoado, mas só que ao mesmo tempo, essas pessoas esquecem de permitir que a palavra de Deus ela penetre em seus corações. O que quer dizer com isso, pastor? É que a pessoa ouve a palavra certa no culto, mas só que ao mesmo tempo ela se encanta com aquilo que está acontecendo ali. Aquilo ali deixa ela com o ego massageado, mas só que ao mesmo tempo aquela palavra ela não penetra no coração dela. Porque depois que ela sai ali do culto, ela continua praticando os mesmos pecados que ela vinha praticando anteriormente e continua, ao mesmo tempo, espraguejando as pessoas. Porque eu sou assim, eu não posso deixar de ser assim. Então isso quer dizer que essa pessoa
ligou o alerta ali para ela. Digamos que um sinal amarelo. E ela precisa voltar para os caminhos do Senhor. Mas para isso, primeiro ela tem que entender quem é Jesus na vida dela. Se ela não entender, meus irmãos, quem é Cristo na vida dela, essa pessoa não vai permitir que a palavra entre no teu coração, no teu interior. Porque aí Jesus fazendo morada, ele vai te instruir. Ele vai te dar o alicerce necessário para você se sustentar diante de certas dificuldades dos ventos que sopram contrários à nossa vida. Muitas pessoas nos sustentam esses ventos contrários porque não permite que Jesus entre em sua vida. Elas apenas querem ouvir aquilo que massageia o ego de cada uma delas. Mas elas esquecem ao mesmo tempo que Jesus, da mesma forma que é misericordioso, é fogo consumidor, meus irmãos. E é aí que muitas pessoas deixam a desejar. É aí que muitas pessoas erram. Mas é culpa do pastor? Não. Porque tem muitos pastores que são excelentes pregadores. Tem muitos pastores que se doam bastante na obra. Mas só que ao mesmo tempo, as pessoas, elas ouvem ali o que o pastor tem para falar, mas só que como elas não permitem que Jesus entre em suas vidas, elas continuam na prática do pecado. E se os irmãos agirem segundo suas próprias concupiscências, a tendência é pecar. Não tem para onde correr. Você se deixa abater pelo nervosismo, você se deixa abater pela circunstância. O homem, quando tem a mente cristocêntrica, quando ele se torna o verdadeiro discípulo de Cristo, ele começa a pensar ali, Jesus ilumina a mente dele, e através dessa luz que Jesus dá, a pessoa começa a destrinchar aqueles capítulos, aqueles versículos que estão ali na Bíblia, e dizer, opa, ligou o alerta, eu estou errando. A tendência, se eu seguir para este caminho, é errar. Então, ali Jesus está instruindo. O Espírito Santo de Deus, alabasuricanta alabás, está instruindo. Porque você está alicerçado na rocha. Porque você está alicerçado ali no pilar de Cristo. Agora, aqueles galhos que não são proveitosos, Jesus ele começa a podar na sua vida. Porque como ele te ama, como ele tem amor a você, você é um discípulo dele, ele não vai permitir que aqueles pecadinhos que andam rodeando, digamos assim, a sua vida, não faça com que você entre para o reino dos céus. Então ele vai podando, ele vai tirando esses galhos danificados para que você não seja contaminado. Porque quando Satanás, ele entra de forma sutil na vida do ser humano, sem que a gente perceba. Nas igrejas também isso está acontecendo muito. Antigamente acontecia muito pouco, mas digamos que no início dos anos 2000 para cá tem acontecido com grande frequência. Principalmente aí na facilidade, né, do manejo da internet. Então, meus irmãos, muito cuidado. Um texto sem contexto gera pretexto para então uma heresia dentro da igreja. E muitas vezes a gente, quando não lê a palavra de Deus, a gente deixa se contaminar por aquilo. Uma igreja que tem muitos jovens tem que prezar, tem que cuidar dos seus jovens, porque amanhã eles serão verdadeiros pregadores da palavra. Esses rapazes de hoje, essas moças de hoje, eles se tornarão verdadeiros missionários e verdadeiras missionárias na mão do Senhor no futuro. E quem sabe viajar para outras nações para pregar o evangelho de Cristo. A igreja, meus irmãos, ela não foi feita para ficar dentro de templo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala na igreja de Éfeso que as pessoas deveriam se lançar para fora do templo. Ali dentro da igreja você vai aprender tudo de Deus. O primeiro passo é o quê? Aceitação.
Você tem que aceitar Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador. E depois você tem que ir até a casa do Senhor para aprender dele. Não é só aceitar e falar de Jesus da boca para fora. É necessário ter conhecimento que estamos numa Saara cheia de lobos devoradores. Da mesma forma como temos verdadeiros homens de Cristo, temos verdadeiros lobos vestidos com pele de cordeiro. Então, mediante toda essa situação, todo esse conteúdo de informações que é gerado para os irmãos, aí é que devemos tomarmos mais cuidado ainda, para não cairmos em armadilhas. Porque para os irmãos caírem em armadilhas é uma coisa muito fácil, principalmente na atualidade, no mundo ao qual nós vivemos. Meus irmãos, seja o evangelho pregado aqui no Brasil, seja o evangelho pregado no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, o evangelho é o mesmo. A essência da Bíblia é Jesus. Não precisa você fazer muito malabarismo para poder pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela na sua essência, ela é pura. Lógico que nós, como ministros da palavra de Deus, nós temos que estudar um pouco a mais para nos aprofundarmos. Porque nós temos também, ao mesmo tempo, que sentarmos para aprender. Se nós não sentarmos para aprender, para ouvir da palavra de Deus, nunca seremos bons mestres, principalmente para levar o ID de Deus, para levar a palavra do Senhor. E você está aqui hoje para levar a palavra do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Então aqui eu não estou aqui para enganar os irmãos, eu estou aqui porque eu amo, além de amar o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho um amor de Cristo em minha vida para compartilhar para com os irmãos. Então o amor de Cristo é um amor ágape. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro falou 2 vezes que amava ele, mas era um amor como se fosse da boca para fora. O amor de Cristo, ele transcende toda e qualquer circunstância, meus irmãos. Se você ama Cristo, você está alicerçado na rocha. Se você ama Cristo, você ama qualquer pessoa na face da terra, independente do pecado que ela tenha. É duro falar isso. É duro entender isso. Porque da mesma forma que nós amamos o próximo, nós devemos amá-los como a nós mesmos. E não da boca para fora, porque quando achamos que o nosso alicerce está fincado neste mundo, aí que nós erramos. Esse mundo, meus irmãos, é relativista. Quando Jesus ele fala para Pilatos que se ele conhecia a verdade, e ele fala o que é a verdade. Porque ele conhece o mundo circunstancial ali, o mundo, a atmosfera mundana. A nossa sabedoria humana é diferente da sabedoria espiritual, segundo o apóstolo Paulo. Então, a palavra, ela é a mesma no passado, no presente, será no futuro. Ela não muda. Então, se você finca o seu alicerce na palavra de Deus, você não vai errar. Independente de tempestades, independente de circunstâncias, você não vai errar. Mas se você fincar seus alicerces aqui neste mundo, você está fincando na areia, cujo vento há de soprar e a areia não irá permanecer no lugar. Então, meus queridos irmãos, prestem bem atenção. Nenhum governante aqui vai te salvar. Nenhum governante aqui nesta terra vai te dizer qual é o norte verdadeiro. O norte verdadeiro é Jesus. Ele é o nosso alicerce. Ele é o pão da vida.
Da mesma forma que ele derramou o maná lá no passado, no deserto, ele vai te alimentar dia e noite, independente dos problemas ao qual você vem passando. Todos nós temos problemas, mas só que os nossos problemas com o Senhor Jesus Cristo do nosso lado, e nós reconhecendo quem é Cristo em nossas vidas, é totalmente diferente daquela pessoa que é incrédula, que não crê em nosso Senhor. Então essa pessoa, quando o vento bate, ela não sustenta o fogo. E ela cai, a tendência é cair. Então uma coisa que eu venho falar para os irmãos, o nosso sustentáculo é Jesus. Para que sejamos discípulos dele, nós temos que crer em sua palavra e meditar nela dia e noite. Mas se não fizermos isso, iremos cair. Aquele que estiver de pé, que faça tudo para permanecer de pé. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai fazer tudo para te tragar, que nem um leão. Às vezes chega com uma conversa boba, uma conversa sutil, para fazer com que você não creia nos frutos do Espírito. O caráter do Senhor Jesus Cristo foi moldado nos frutos do Espírito. Se nós somos imitadores de Cristo, o nosso caráter é moldado na essência de Jesus. E não como nós queremos. Não adianta ir para a igreja, não adianta ir para o templo para bater cartão. E não permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Porque aí você vai ser aquele crente da boca para fora. E de crente da boca para fora tá cheio por aí. É o chamado crente superficial. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, ele fala: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Cada um responderá perante seus atos naquele grande dia. Seja eu, você ou todo e qualquer outro que passar pela face dessa terra. Até mesmo aqueles que já partiram. Mas temos certeza de uma coisa. Fazer igual o apóstolo Paulo. Combati com bom combate. Fiz tudo aqui nessa terra. Fiz a boa obra de Deus. E eu tenho uma plena certeza no meu coração que eu herdarei a Jerusalém celestial. Não pode ficar na dúvida. Tem que ter certeza que Jesus está no teu coração. Mas tem que ter certeza que tem que ser limpo. Porque Jesus é o noivo. Ele vem para buscar uma igreja que esteja com as vestes limpas. O Antigo Testamento, ele serve como ensinamento. Para os irmãos terem uma ideia, lá no livro de Ezequiel é chamado por Deus para exortar uma quadrilha de sacerdotes, que essa quadrilha, ela fazia tudo conforme mandava o figurino no altar, e depois descia lá para o subsolo para poder barganhar com outros deuses. Então, meus irmãos, Deus falou através de Ezequiel que entregaria aquele povo, no tempo dele, nas mãos dos babilônios. Então, hoje os irmãos pensam que é diferente? Não. Deus vira e mexe, está entregando as pessoas a cativo. E o nosso cativeiro é um cativeiro espiritual. Que para os irmãos saírem dali, só com muita força de vontade. Oração, jejum, perseverança na leitura da palavra. Porque também não adianta ler a palavra e não vivificar a palavra de Deus. Porque os fariseus, eles faziam isso. Eles liam sobre a lei. Eles queriam saber a respeito de eternidade. Mas só que ao mesmo tempo, eles não vivificavam aquilo.
Por isso que Jesus falou que eram verdadeiros sepulcros caiados. Sepulcros caiados, vazios por dentro, meus irmãos. Não tinham nada para oferecer. O espírito do engano estava prevalecendo no interior daqueles homens. E aquilo fazia com que sua fé fosse sepultada. Você vai querer que sua fé seja sepultada? Eu creio que não. Então medite na palavra dia e noite. Consolide a cada dia a sua fé. Para não fazer igual aquela parábola da semente. O semeador foi lá, plantou a semente, os espinhos cresceram junto com a semente e a semente foi sufocada. Os ramos foram sufocados. Mas por quê? Por causa daquele pecado que estava encravado em você, na sua carne. E você permitiu que aqueles espinhos crescessem. Você tinha a essência de Jesus na sua vida, mas só que ao mesmo tempo você não aparou as arestas, não permitiu que Jesus poldasse a videira para que ele construísse um verdadeiro discípulo. Você foi dar ouvidos a doutrinas de homens. Tem muitas igrejas pregando apenas doutrinas de homens. Jesus não está mais presente ali. E no canal como esse aqui, que nós pregamos a verdadeira palavra de Deus, você se sente aliviado, você se sente com o seu coração confortado, porque você sente a presença de Deus em seu coração. Aqui não tem malabarismo, aqui não tem show gospel, midnight gospel, nada disso. Porque aqui tem a verdadeira fonte da vida, que você há de beber e nunca mais sentirá sede. Então, meus irmãos, aqui nessa noite, eu vou encerrar essa live e pedir para os irmãos para continuar sendo verdadeiros imitadores de Cristo. Porque os alicerces estão construídos na palavra de Deus. E você precisa construir o seu alicerce na palavra. Então, meus irmãos, vamos orar para que Deus continue abençoando esse ministério. Para que Deus continue fazendo com que você seja a atalaia dele em todo e qualquer lugar onde você pisar. Oremos. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, por essas pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Obrigado pelo Espírito Santo agora neste momento, ter alcançado essas vidas e ter ensinado a verdadeira palavra. Essas pessoas necessitam de ter um verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento está chegando em suas vidas. E eu creio que essas pessoas vão permitir que o Senhor entre nos seus corações. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, vai jogando por terra agora essa semente do mal, isso que faz com que você venha a pecar. Esse amor carnal que está fazendo com que eu ou qualquer uma outra pessoa venha a pecar. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, abra os olhos, tira as escamas dos olhos de todos aqueles que estão vendo agora esta live neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, solidificai a fé na rocha de cada um, através da palavra de Deus, através da fé, que muitas pessoas já tiveram sua fé sepultada, que o Senhor Jesus agora vem abrir os seus olhos, vem ensinar o verdadeiro caminho, aquele caminho que irá levar a Jerusalém celestial. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, entrego todos agora que estão assistindo essa live em tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Meus queridos irmãos, não esqueça de estar se inscrevendo nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Não esqueça também de estar contribuindo para com essa obra missionária.